Saudações alunos e alunas, tudo bem? Meu nome é Tadeu Canguçu e hoje nós vamos começar uma revisão aí para o 32º exame de ordem. Nós não sabemos quando será realizada essa prova, mas já vamos então trazer nossas primeiras pontos aí para discutirmos sobre esse exame, apresentar os principais pontos, tudo bem? Nossa aula vai ser dividida em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos ver a introdução e a fase postulatória. Na segunda parte, nós vamos ver a parte instrutória, decisória e recursal. E na terceira parte, a execução e os procedimentos especiais. Tudo bem? Bom, apesar de nós não termos, como já mencionei, a data para a prova, é bom que os alunos possam se preparar adequadamente, usar esse tempo em que nós estamos aí sem prova, sem os concursos, sem as aulas andando, para que você entenda a questão, entenda a matéria. E o trabalho e o processo de trabalho, eles são 11 questões na prova. São 5 de processo de trabalho e 6 de trabalho. Aqui nós vamos tentar abranger as 5 questões que podem cair no seu exame, tá? Para que você consiga alcançar a aprovação do exame. Olha aqui. Temos aí, ó, certificado de aprovação na OAB. Ó. Isso aqui, não vou nem mostrar a data, né? Opa, já mostrou ali, 2008. Esse aqui foi a aprovação do primeiro exame unificado da ordem que teve aqui no Paraná, quando o Paraná aderiu. Então, em busca desse certificado de aprovação, eu não tenho a OAB para mostrar aqui para vocês, porque eu devolvi a OAB por conta do meu ingresso no Tribunal Regional do Trabalho. Então, quando eu entrei no tribunal, eu tive que deixar a minha OAB. Tinha a opção por cancelar ou suspender, eu optei por cancelar a minha OAB. Mas eu tenho aqui a minha aprovação, tenho a minha carteira 47.000 e espero que essas aulas ajudem você a se aproximar desse sonho, que é, de fato, aí, conquistar a OAB, conseguir essas questões na primeira fase, as 40 questões, e na segunda fase fazer aí uma boa prova, tanto na parte da peça prática quanto na prova escrita, certo? Bom, então vamos apresentar para vocês aqui nossa primeira aula. Nós vamos fazer uma breve introdução, tratando ali de competência, tratando de uma matéria de integração das normas, para na sequência entrar na fase postulatória, certo? Bom, então, aula de processo do trabalho, revisão aí para o 32º exame unificado da OAB. Espero que essa matéria, que vocês encarem essa matéria com muito mais tranquilidade a partir das nossas aulas, tá? Então veja só, direito processual do trabalho, revisão para o 32º exame, professor Tadeu Canguçu. Bom, eu estou disponível aí no Instagram, @professor Tadeu Canguçu, faça a sua inscrição, lá eu dou dicas de concursos, comento decisões do TST, do STF, tudo no âmbito aí do direito do trabalho, tá? Eu justamente optei pela direito processual do trabalho porque é o meu dia a dia, na condição aí de servidor da Justiça do Trabalho, nós temos que saber o Código de Processo, a CLT, e especialmente o processo do trabalho, a partir ali dos artigos 670, com profundidade, porque é o nosso dia a dia. Nós trabalhamos, processamos, ajudamos, apoiamos aí no julgamento das causas trabalhistas, tá? Então, para mim essa matéria é muito natural. Conheço o processo do trabalho já desde antes de entrar no tribunal, advoguei um pouco na trabalhista, fiz meu exame de ordem e após aprovação no TRT-15, já faz 10 anos que eu estou trabalhando com o processo do trabalho. Tudo bem? Então, para mim essa matéria é muito tranquila, fico à disposição para qualquer dúvida. Esse material é uma revisão, obviamente o que substancia, o que fundamenta essa revisão é um arcabouço teórico muito maior, com mais súmulas, mais jurisprudência, mais raciocínios jurídicos, tá? Então, se eventualmente algum ponto passou muito rápido aqui para você, não deu para entender, entre em contato conosco. Estou aqui no YouTube, @ostribuneiros, estou no Instagram, @professor Tadeu Canguçu,
para tirar suas dúvidas, tá? Para que você vá para o exame da OAB muito bem preparado. Tudo bem? Bom, então, para essa revisão, nós vamos então começar com a introdução e a fase postulatória, certo? Então, nós vamos aí, ó, fazer a introdução e a fase postulatória na aula de hoje. Na segunda aula, vamos fazer instrução, decisão e fase recursal. E por último, fase decisória e procedimentos especiais, certo? Então, teremos aí aula 1, aula 2 e aula 3. Tudo bem? Bom, então para começar a nossa introdução aqui, vamos fazer uma questão de integração das normas. Veja só, o direito processual do trabalho é uma matéria de ordem pública, porque toda matéria processual é de ordem pública, justamente porque dá os limites, os procedimentos para a realização aí da atividade jurisdicional, tá? Então, a primeira norma que a gente tira aí para entender, interpretar e trabalhar com o processo de trabalho é a CLT, certo? Mas se eventualmente na CLT você tem uma lacuna, você tem uma situação que não é prevista, então você utiliza na fase de conhecimento o processo civil, na fase de execução a lei de execuções fiscais, certo? E na fase de execução, se você ainda a lei de execução fiscal ainda não supre a sua necessidade, você ainda pode usar também o CPC. Então, decore esse quadro, tá? Veja só. Fase de conhecimento, primeira fonte CLT, segunda fonte CPC. Fase de execução CLT, segunda fonte Lei de Execução Fiscal, por último, CPC. Tudo bem? Bom, então, esse então é o quadro de integração das lacunas aí do processo do trabalho. Bom, e só já falando de processo, a gente tem que, pelo menos aqui no nosso curso, e se eu reproduzo a doutrina mais moderna sobre o processo do trabalho, primeiro, entender processo, você tem que partir de 3 premissas para entender processo. O processo é procedimento, ou seja, fases sucessivas, intercaladas, interdependentes, lógicas. Você tem o processo como relação jurídica processual, autor, réu ou reclamante, reclamada e estado juiz, certo? Você tem essa relação jurídica processual e você tem contraditório. Você tem alegações, defesas, réplicas, tréplicas. Você tem reconvenção, resposta. Você tem petição inicial, defesa. Então, é um procedimento dinâmico. Você tem recurso e você tem contrarrazões. E aí, sempre que você tiver alguma lacuna ou alguma questão, você vai utilizar no processo de conhecimento o CPC, no processo de execução, a lei de execução fiscal ou, em terceiro lugar, o CPC. Tudo bem? Então, com essa ideia de processo, com essa ideia aí do quadro de integração das normas processuais, vamos então para o assunto seguinte, que é da competência, né? Então, vamos para a competência aí. Delimitação da competência, vamos lá. Então, competência, ela tem várias modalidades de competência. Tem competência por matéria, por pessoa, por função, territorial, que é o lugar, o valor da causa que delimita o procedimento aí no Justiça do Trabalho, que temos 3 procedimentos, certo? Bom, em razão da importância desse ponto, vamos analisar o artigo 114 da Constituição Federal. Aqui a gente vai ter a competência em razão da matéria estabelecida na Constituição Federal. Por isso, uma norma super importante, que com a alteração dela, com a ampliação, além de tratar de relações de emprego, tratar de relações de trabalho,
você teve uma expansão da atuação da Justiça do Trabalho, tá? Então vamos analisar aí o artigo 114, já com a redação da Emenda Constitucional 45 de 2004, tá? Vamos lá. Então o artigo 114 diz: compete à Justiça do Trabalho, ou seja, é competência da Justiça do Trabalho processar, ou seja, processar toda aquela questão, relação jurídica, procedimento, contraditório, tá? Esse é o processo. E julgar, ou seja, tomar as decisões e que transitem em julgado, tá? Então, compete ao Justiça do Trabalho processar e julgar 1. As ações oriundas da relação de trabalho. Veja só, antes nós tínhamos na Justiça do Trabalho uma competência em razão da pessoa, que era o empregado, tá? Era o empregado. Agora, nós temos uma competência em razão da matéria, que é qual? O trabalho. Vou fazer o símbolo aqui do trabalho. As relações de trabalho, tá? Então, agora a competência do trabalho é a razão do trabalho, tá? Abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Federal e dos municípios. Então, quando houver um seletista na administração pública, a competência vai ser da Justiça do Trabalho. Então, antes da Emenda Constitucional 45, a competência era centrada na pessoa, empregado versus empregador. Agora, a competência é em relação da matéria, que é relação de trabalho, certo? Vamos para o inciso 2. Ações que envolvam o exercício do direito de greve. Então, quando envolver greve, teremos aí a atuação da Justiça do Trabalho, certo? 3. As ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores, entre sindicatos e empregadores, ou seja, todas as modalidades de representação sindical, tá? Todas as ações intersindicais e intrasindicais serão aí da competência da Justiça do Trabalho. Tudo bem? Então, representação sindical. Temos aí uma exceção em relação às associações e sindicatos de servidores, tá? Mas se tratando de um sindicato de trabalhador, competência Justiça do Trabalho. 4. Mandados de segurança, habeas data, habeas corpus, ou seja, os remédios constitucionais, quando o ato questionado for matéria sujeita à sua jurisdição. Então veja só, quando você tiver uma autoridade fiscal do trabalho emitindo alguma interdição, alguma multa, algum ato que o empregador, por exemplo, ache ilegal, entenda ser ilegal, ele pode entrar com mandado de segurança, tá? Quando o mandado de segurança envolver a autoridade relacionada ao trabalho ou as próprias autoridades da Justiça do Trabalho, o mandado de segurança é para a Justiça do Trabalho. Se for alguma autoridade judiciária, no sentido de um juiz do trabalho, um desembargador, a competência é para o TRT. Se for um fiscal do trabalho, a ação começa na primeira instância. Então é um mandado de segurança na primeira instância se for um fiscal do trabalho. Se for um juiz do trabalho que cometeu uma ilegalidade, por exemplo, que você entenda que não deveria ou deveria ter sido emitida uma tutela antecipada, contra essa decisão você pode entrar com mandado de segurança direto no TRT, mas nós vamos ver isso mais para frente, tá? Mas então, mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, quando a matéria for sujeita à questão trabalhista, certo? Então vai ficar aí também com a Justiça do Trabalho. Vamos para o inciso 5. Os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no artigo 105. Então, conflito de competência também vai ser da Justiça do Trabalho resolver. 6. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Veja só, as ações de indenização, tá? Veja só também aqui, ó, inciso 7, as ações relativas às penalidades administrativas impostas. Então, se você tomou uma multa da fiscalização do trabalho, é na Justiça do Trabalho que você vai buscar resolver. Uma atenção especial aqui para o inciso 6,
que ele representou o fim das varas cíveis de acidente do trabalho. Existiam varas na Justiça Estadual responsáveis por acidente do trabalho. Agora, com a competência indenizatória indo para a Justiça do Trabalho, os acidentes do trabalho também são tratados na Justiça do Trabalho. Então, esse inciso aí fez a migração de vários processos aí que estavam em curso à época de 2004 para a Justiça do Trabalho, e agora todas as ações começam direto na Justiça do Trabalho quando envolver relação de trabalho. Um acidente do trabalho, uma doença ocupacional, algum assédio moral no trabalho, enfim, qualquer situação relacionada à indenização por dano moral vai para dano moral e dano material, vai para a Justiça do Trabalho, certo? Também as penalidades e a execução de ofício das contribuições sociais. Agora, ó, contribuição social, quando for uma verba trabalhista, veja só, quando for uma verba salarial, uma verba trabalhista, que você tem reflexos aí de contribuição social, a própria Justiça do Trabalho vai fazer a execução dessas contribuições. Tudo bem? Observação: a Justiça do Trabalho pode executar o SAT, que é uma verba aí decorrente da condenação trabalhista. Isso aqui conforme a súmula 454 do TST, mas a Justiça do Trabalho não executa quando for sistema S, tá? Isso aqui costuma cair em prova para fazer pegadinha. A Justiça do Trabalho é competente para executar as próprias ações? É competente para executar contribuições sociais? Sim. Para executar o SAT? Sim. Para executar sistema S? Não. Tudo bem? Então, pegadinha aí de prova que complica bem aí no meio campo, tá? Então, SAT sim, contribuição social sim, as próprias decisões, obviamente, sim, mas sistema S, não. Tudo bem? Vamos então agora para o inciso 9. Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. E aí a gente vai enumerar aqui algumas controvérsias que estão nas súmulas do TST. Direito fundado em quadro de carreira, cadastramento no PIS, Programa de Integração Social, não fornecimento de guias de seguro-desemprego. Isso aqui, ó, inclusive, é uma obrigação de fazer muito comum. Guias de seguro-desemprego é muito comum a pessoa entrar com a própria tutela antecipada, pedindo levantamento do FGTS e as guias de seguro-desemprego, tá? É muito comum. Toda semana, praticamente, algum processo a gente tem que deferir até liminarmente essa guia de seguro-desemprego, que é uma obrigação de fazer do empregador quando dispensa o seu empregado, tá? Também ações relacionadas ao meio ambiente do trabalho, mandado de injunção na Justiça do Trabalho, dissídios coletivos são da competência dos tribunais trabalhistas, e a arbitragem em direito coletivo também está prevista no artigo 114, tá? Agora, não são da competência da Justiça do Trabalho complementação de aposentadoria, que é aquela previdência complementar. Antes a previdência complementar era da Justiça do Trabalho, mas agora toda a decisão sobre complementação de aposentadoria, ainda que decorrente da Justiça do Trabalho, de relação de emprego, vai para a Justiça do Trabalho. Veja só, complementação de aposentadoria, porque a aposentadoria mesmo, que é aquela do regime geral, isso é matéria previdenciária federal, porque temos uma autarquia federal, INSS, que cuida da matéria, então fica para a Justiça Federal julgar questões previdenciárias. Agora, a complementação de aposentadoria era da Justiça do Trabalho. Por exemplo, Banco do Brasil tem complementação de aposentadoria, a Previ, né? Temos na Caixa Econômica, a FUNCEF, na Petrobras, a Petros. Então você tem ali fundos de aposentadoria dos empregados que contribuem, é decorrente da relação de trabalho, mas a matéria relativa à complementação de aposentadoria, que era da Justiça do Trabalho, agora é para a Justiça Comum, tá? Então, vamos lá. Complementação de aposentadoria, autorização para o trabalho artístico infantil. Ó, isso aqui já foi questão da OAB, tá? Já perguntaram. Autorização para um artista infantil. Você vai pedir na Justiça do Trabalho ou na Justiça Estadual? Já caiu na OAB um itemzinho lá que era para você anotar errado.
1, 2, 3, 4, era para anotar que o 4 era errado, vamos dizer assim, porque não é competência de trabalho. A autorização de trabalho infantil, de artista infantil, é justiça estadual. Tem uma ADI aqui, ó, ADI 5326 do STF. Também não é da justiça do trabalho ações penais decorrentes da relação de trabalho. Temos até uma decisão recente aí do STF, agora de maio de 2020, reiterando essa posição que matéria criminal decorrente da relação de trabalho não é. Então, a justiça do trabalho fica sendo a única justiça que não tem ação criminal rolando, que não tem processamento de ações penais. Tudo bem? Não vamos discutir o mérito dessa matéria, só decore. A justiça do trabalho não tem processo criminal. Relações de consumo. Relação de consumo vai para a justiça estadual. Honorários contratuais de profissionais autônomos. Se o advogado, ele não receber, o médico não receber, o dentista não receber, você tem que ir para a justiça comum, isso é do STJ. Aí temos estados estrangeiros que não podem ser executados, organismos internacionais que não podem ser também executados e servidores da administração pública, que aí vão, se federais, serão na Justiça Federal, se estaduais ou municipais, na Justiça Estadual. Tudo bem até aqui? Bom, aqui agora nós terminamos a competência na Constituição, tá? Vimos algumas questões que são da competência da Justiça do Trabalho, outras que não são da competência da Justiça do Trabalho, como exceções, como dúvidas, né? Vamos agora para a competência territorial. Tudo bem? Na competência territorial, nós temos aqui o principal artigo é o 651 da CLT. Então, abra sua CLT aí, ó, no artigo 651 e vamos ler ela, ó. A competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade do empregado. Então, o local onde o empregado presta serviços é o competente para entrar com a ação, com a reclamação trabalhista. Essa é a principal regra. Local de trabalho determina a competência da justiça. Qual cidade vai processar a justiça? Mas vamos supor uma cidade muito pequena, não tem fórum, mas toda a organização do Tribunal Regional do Trabalho, ele prevê que em tal cidade você vai estar vinculado ao fórum de uma cidade maior aí na região. Vamos supor aí, por exemplo, vamos colocar uma cidade aqui no Paraná, Cascavel, por exemplo. Você tem Cascavel, aí você tem alguém aqui em Corbélia, do lado de Cascavel. Não, Corbélia é uma cidade muito pequena, não tem fórum trabalhista. Quem trabalhar em Corbélia vai entrar com ação em Cascavel. Tudo bem? Aí quem trabalhar por exemplo, Marialva, vai entrar com ação em Maringá. Então, o território estadual é todo dividido, tá? E mesmo que uma cidade pequena não tenha fórum, já está previsto na organização do tribunal essa competência. Tudo bem? E essa competência, quando você tem matéria, pessoa, função, você tem uma competência absoluta. Quando é local, a competência é territorial, a competência é relativa. Então, se você trabalhou em Cascavel, mas entrou com processo em Maringá, se a empresa não reclamar, Maringá vai ser a sede, tudo bem? Você tem que entrar com uma exceção de competência. Nós vamos ver aqui. Mas primeiro vamos ver algumas exceções aí para a localidade. Então, regra geral, local de prestação dos serviços, tá? Local de prestação dos serviços. Então, a localidade onde prestar serviços ao empregador que é competente para julgar a ação, certo? Agora vamos para a primeira exceção. Viajante. O viajante ele vai processar na agência ou filial da empresa ou no domicílio ou local mais próximo. Então, se você for viajante, você processa ou na agência ou filial da empresa ou no seu domicílio ou local mais próximo. Se você for brasileiro trabalhando no estrangeiro, você pode processar na sede ou filial do Brasil ou no seu domicílio. Terceira exceção, que são os parágrafos do artigo 651, né?
o empregador que promove a prestação dos serviços fora do lugar de celebração do contrato pode ser processado no domicílio do empregado, no local da contratação ou nos locais de prestação do serviço. Esse aqui, o maior exemplo é o circo, que você é contratado num lugar, a sede da empresa em outro e você sai trabalhando em diversos lugares. Qualquer um desses lugares podem ser objeto da competência. Tudo bem? Se você, empresa, não concorda com aquela ação protocolada numa cidade diversa, por exemplo, você contratou a pessoa em Maringá, você realizou a prestação dos serviços em Maringá, mas você foi processada em Cascavel, certo? A primeira coisa que você tem que fazer no prazo de 5 dias sob pena de preclusão é entrar com uma exceção de incompetência. Juiz, olha aqui o contrato, contratei em Maringá, olha aqui os olerites, olha aqui os controles de ponto, todo o emprego dele foi realizado em Maringá. Então, peço que devolva, que encaminhe o processo para Maringá. Certo? Essa é a exceção de competência, está prevista no artigo 800 da CLT, e a reforma trabalhista, ela trouxe essa adiantamento aí para fazer em 5 dias, tá? Porque antes você não fazia em 5 dias, você fazia com a defesa. Agora você tem, olha só, apresentada a exceção de competência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação antes da audiência. Então, notificou da ação, essa notificação é aquele momento que se forma a relação jurídica processual. Reclamante processou, reclamado. O juiz manda citar, manda notificar. Notificou, estabeleceu-se a relação jurídica processual, o trinômio processual, é a partir dessa ciência que a reclamada tem 5 dias. Opa, fui processado na cidade errada. Exceção de competência para que venha para a cidade correta. Não fez isso, vai continuar na cidade errada. No caso, Cascavel vai prorrogar a competência de Cascavel. Mesmo ela sendo incompetente, pela omissão da reclamada, se tornou competente. Basicamente, essa é a ideia. Decidida a exceção de incompetência, o processo retomará o seu curso com a designação de audiência, apresentação de defesa e instrução competente. Então o processo segue após resolvido. Se ficar em Cascavel, vai ser intimado. Se voltar para Maringá, Maringá vai determinar as demais diligências. Tudo bem? Bom, antes de terminar a fase introdutória e começar ali a parte de postulatória, vamos falar de umas formas de solução de conflito. Veja só, a reforma trabalhista trouxe para a gente algumas novidades. Veja só, homologação de acordo extrajudicial, termo de quitação anual e arbitragem. A homologação de acordo extrajudicial é basicamente o empregado representado por um advogado, a empresa representada por outro advogado, que são de escritórios diferentes, não tem nada a ver, cada um com seu advogado, peticionam um acordo e o juiz homologa esse acordo e encerra a relação trabalhista. É um acordo feito na justiça. Então, 855B da CLT. Termo de quitação anual. Fecha o ano, vamos ver se tem alguma diferença trabalhista. Tem, paga essa diferença trabalhista e o empregado outorga então um termo de quitação anual, zeram as dívidas trabalhistas, né, do que foi pago ali. E a arbitragem também, uma solução nova aí que a reforma passou a admitir, conforme o artigo 507, passa a admitir arbitragem para empregados superiores, com salários superiores a 2 vezes o teto. Tudo bem? A quitação anual está no 57B, a arbitragem no 507A. Tudo bem? Bom, eu vou encerrar essa primeira parte aqui. Nós só fizemos a introdução, vamos seguir na próxima etapa com a fase postulatória, justamente porque já temos aí 30 minutos de vídeo, então vou fragmentar de 30 em 30 minutos aí, ou um pouco menos os vídeos. Tudo bem? Bom, então aguardo vocês na próxima aula, tirem suas dúvidas, estou disponível aí, @ostribuneiros no YouTube,
professor Dadu Canguçu no Instagram. Então fique à vontade para entrar em contato com as nossas redes sociais, tirar suas dúvidas. Essa aula é muito rápida, a aula completa ela é bem mais aprofundada, eu trago muito mais súmulas, muito mais discussões. Então se eventualmente você não entendeu alguma coisa, com certeza eu vou poder ajudá-lo a complementar aí alguma parte da matéria que você ainda não tenha compreendido completamente. Veja que processo de trabalho são 5 questões na OAB e com essa revisão aqui você vai ter um bom norte para conseguir acertar aí as 5 questões. Tudo bem? Bom, então desejo a todos bons estudos e até a próxima.